Olá, aqui é Sampaio e hoje, no dia 11 de março de 2020, nós estamos marcando com as principais notícias do dia, que na verdade é uma repercussão da semana ainda. Nós estamos ainda vivendo as consequências da crise que começou com o coronavírus na China, com a redução das atividades de produção dos chineses, afetando o mundo todo. E nessa corrida, a primeira coisa que aparece é o efeito nas bolsas, onde as pessoas, naquele considerado o efeito manada, saem retirando o seu dinheiro e criando um grande tumulto, uma grande dificuldade de entender os fatos que realmente estão causando isso. Então tem muita notícia, muita gente colocando no dia a dia, e é importante efetivamente que a gente olhe isso para marcar isso, que esse momento está acontecendo, estar informado, mas cuidado para que esse estar informado não seja influenciado. E você faz isso, então, comparando a situação ou tendo conhecimento da situação que é vivenciada hoje com situações que já aconteceram no passado. E as que aconteceram no passado ficou experiência em que alguns se beneficiaram e outros realmente terminaram se perdendo e, na verdade, quebrando, enfim, tendo dificuldades. Bom, então a informação é importante para isso. Bom, a informação de hoje que eu trago é o seguinte: ainda estamos num processo no olho do furacão, como se diz, no meio da crise. No Brasil, o efeito do coronavírus ele começou e terminou afetando a bolsa, que vinha na faixa chegou a atingir 118 mil pontos, né? Ela hoje está marcando aqui, eu estava olhando há pouco tempo, uma queda em 88%, ou seja, então, hoje está com 88 mil pontos, tá? A queda significa isso em torno de 27%, se eu não me engano. Bom, então essa queda é significativa, porém isso já aconteceu em outros momentos da história. Se olharmos para trás, nós vemos que tivemos situações de pequenas crises ou grandes crises que isso aconteceu. Tivemos em 2008, nós tivemos tamanhos de perdas parecidos com essa. Então, em 2008, tivemos em 2018 com a greve lá dos caminhoneiros, que houve também uma super queda. Tivemos anteriormente em 2001 houve um dia que ficou fora, mas foi em função, basicamente, que as bolsas do mundo todas ficaram fora em função daquele incidente das Torres Gêmeas. E anterior a isso teve as crises também, mais antigamente, 98, 97, que foi a crise asiática, a crise russa, enfim. Mas voltando para o momento presente, tá? O que está acontecendo agora tem um outro impacto. E é importante olhar para trás para ver que, mesmo tendo acontecido essas situações de desastre, vamos chamar assim, econômico financeiro, em que muitos perderam, isso aí se recuperou. Né? Olhando para trás, ver que o mundo hoje está melhor e mais rico do que era antes. Então tem uns que aproveitam, outros que saem correndo e perdem. Tá? Então, vamos aos fatos então. Hoje, então, dia 11 de março, nós temos um momento, tá, para a gente marcar, para a gente olhar depois quando isso vai sair para um patamar de subida, que isso vai acontecer, tá, por conta de quê? As notícias que a gente tem, embora não sejam precisas, é que na China, tá, já existe uma diminuição ou uma contenção da propagação do coronavírus. Claro que então, existe um preço que a população paga, onde tem uma cidade, uma província de milhões de pessoas que estão em quarentena. Isso diminui a produção e afeta, em consequência, o resto do mundo também. Então, essa crise ela vai afetar nos próximos trimestres, talvez, sei lá, até junho, até, de repente, uma parte do segundo semestre, mas isto é uma fase, um momento, tá? Quem está bem posicionado, quem, por exemplo, não pegou todo o seu dinheiro e colocou na bolsa, não tem que se preocupar, tá? Então, mas isso é um tema para se discutir com mais tempo. Bom, enfim, a questão do coronavírus na China, ela tende a diminuir. Notícias tem dos Estados Unidos também, não é nada oficial, porque a gente não sabe exatamente de forma precisa, mas já existe uma perspectiva de que talvez em 3 meses, a nível de notícia, já se tenha a vacina do coronavírus. E, em consequência disso, tá, outras questões começam a surgir. Surgiu na sexta-feira uma reunião da OPEP com a liderança da Arábia Saudita, tá, e mais o governo russo, para tentar definir o preço do petróleo em função da queda de produção que causaria pela diminuição da atividade na China. Bom, essa queda de preço terminou acontecendo, porque não houve acordo com o governo russo, que não queria. As indústrias da Rússia de petróleo têm dificuldade de reduzir preço, porque ele fica mais caro, ele não teria lucratividade no seu negócio. Os árabes venceram e esse preço caiu. Em consequência,
tá? O petróleo no mundo hoje caiu substancialmente, ele está valendo 1/3 do que valia. Então, em termos disso, em função disso, a Petrobras, né, teve em consequência naquele momento, ela está nesse momento vivendo, mais de 25% de queda, e essa oscilação efetivamente vai repercutir em quem está posicionado na Petrobras. Bom, mas isto é para a gente pensar. A Petrobras como empresa, ela perdeu 25%, perdeu 30%? Claro que não, tá? E não estou defendendo a Petrobras, porque na verdade aqui não é nenhum posicionamento de empresa, é um posicionamento só do ponto de vista assim, macro analítico, tá? Porque uma empresa não perde de um dia para o outro, a não ser que os fundamentos dela não sejam viáveis. Uma empresa que tem lá seus problemas, que tem uma série de questões que a gente pode discutir, políticas, enfim, influenciando, ela não, mesmo assim não é vulnerável a isso. Então, isso vale para as outras empresas. Peguei a Petrobras porque está relacionada com o petróleo. Bom, então, tem esse reflexo, e o que está pesando muito são as emoções. Então, o que se recomenda é o seguinte: cuide das emoções, deixe passar algum tempo e decida, tanto para sair quanto para entrar, usando o seu raciocínio mais apropriado para isso, que não é o coração, tá? E o coração, nessas horas, ele não é o melhor equipamento. Bom, então, em função disso, só para ilustrar, aconteceu um fenômeno, agora é segunda-feira, que é uma queda de mais de 10%, é acionado um mecanismo, um termômetro que existe na Bolsa no mundo todo, no Brasil, é 10% de queda, ela suspende as operações. É para aquele negócio assim, bom, você está com a febre alta, então toma um medicamento para parar, tá? Então, o circuit break, que é como se chama, com 10% ele foi acionado e ficou meia hora fora. Depois voltou e ficou oscilando e não chegou a acionar o segundo estágio, que é quando atinge uma perda de 15%, ela ficaria por uma hora parada. Não chegou a ser acionado esse. Mas isso já foi acionado em vários outros momentos da história também, tá? Assim como houve grandes quedas, houve outros momentos de acionamento desse mecanismo, que na verdade existe desde 1997, se não me engano, tá? Foi quando ele foi criado. Bom, mas enfim, foi acionado e depois voltou, e nós estamos hoje nesse movimento aí digamos, de expectativa, tá? Como eu mostrei aqui no início, né? Aqui tem um gráfico, então vou botar meu dedão aqui, tá? 118 mil pontos, e estávamos lá em final de dezembro, tá? De início de 2019, tá? E agora nós estamos aqui com 80, agora está marcando 87,472, nessa hora que eu estou olhando aqui. Então nós estamos aqui mais ou menos 12 horas do dia 11 de março de 2020. Tá? Talvez a gente vá olhar esse vídeo daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, e vai achar muito engraçado até a gente ter sofrido por conta disso. Bom, um dado importante é que, só para concluir, tá, nessa notícia de hoje, para a gente pensar, refletir, estar acompanhando, fazer um histórico de vida até, o número de pessoas, isso é um dado que eu vi de uma corretora conhecida aqui, tá, o número de pessoas que investiram na Bolsa até final de 2018, tá, elas estavam, aumentou até hoje, tá, 1.100.000, tá? Tem um gráfico para mostrar aqui, ou seja, é praticamente nós temos hoje o dobro de pessoas que tinham até final de 2018. Então, são pessoas que não vivenciaram crises como essa que a gente está vivenciando, ou seja, de quedas, de bruscas de um dia para o outro. Então, pegaram um movimento, digamos assim, de 2019, foi um ano sem turbulência, aquele voo leve, só subindo, só euforia. Então, quem não vivenciou, quem não teve a experiência anterior e quem se posiciona mal, deve realmente estar num momento assim, de sofrimento, porque não conhece essa história. Mas o que eu digo é o seguinte, quem investe em ações, quem investe na Bolsa, deve pensar com uma estratégia diferente, deve pensar que você deve escolher as empresas sólidas, que o mercado tem oscilações de tempos em tempos, que você está lá para ganhar no longo prazo, com carteira diversificada, com ganhos de renda, dividendos, de juros sobre capital próprio, como eu falo, e outras distribuições de lucros que a empresa eventualmente pode fazer. Então, assim, isso é um momento da história, tá?
E basicamente, então, o que eu tinha anotado para a gente falar é isso. Nós estamos ainda com essa turbulência, tá? Espero que na próxima semana a gente tenha coisa mais clara, que já tenha alguns sinais mais positivos, que se não for a semana que vem, em algum momento vão acontecer. Essa é a minha aposta. Tá certo? Até o próximo, então.